Dizer que não há forças socialistas, anticapitalistas no país, isso é falso. Só que são irrelevantes. Então nós estamos perguntando por que desta irrelevância. O Partido Comunista, ano que vem, vai ter 100 anos de existência. O PSTU vai ter uns 40 anos de existência. Então há forças socialistas, revolucionárias. Por que eles não têm força? O problema é do povo, que não consegue reconhecer suas lideranças? Ou algum problema neste ideário? Eu não vejo fazer esse tipo de avaliação. Esse é um problema externo à esquerda. O que o Caio me diz aqui, me parece a insistência no erro. Que vão usar o jargão do doutrinarismo, da propaganda do socialismo, da denúncia do capitalismo. Ora, há 100 anos nós fazemos isso. E há 100 anos a gente não conseguiu reunir forças capazes de vencer o capitalismo. Onde é que está o problema? Temos que levar isso em consideração. A esquerda precisa ser recriada. E essa recriação passa por um processo profundo de autocrítica. Não uma autocrítica da autocomiseração, não. Que passa também pela compreensão profunda das revoluções russa e chinesa. Que passa pela compreensão do atual estágio do capitalismo. Compreensão da nossa posição de país periférico nesse capitalismo financiarizado. Qual é a reflexão que nós temos sobre isso? A condição, a qualidade da nossa resposta vai depender da qualidade dessas respostas. Isso está sendo feito? Não com a intensidade que a hora exige. Então aí, eu digo o seguinte: nós precisamos, a esquerda brasileira, recuperar certas ideias que foram abandonadas. Eu digo, por exemplo, a ideia de povo, por exemplo, a ideia de nação. Porque para enfrentar esse bloco no poder, o capital agrário, o capital mercantil, o capital financeiro, só mediante um bloco de contrapoder. Levando em consideração que o mundo do trabalho está destruído. Portanto, não é razoável supor que a classe operária possa desempenhar um papel dirigente na articulação dessas forças. Tendo em vista a uberização, a fragmentação da classe. Então, um bloco de forças, que, a meu ver, deve ter um caráter nacional, popular e democrático. Depois a gente pode aprofundar um pouco mais. Caio, por que você acha que a esquerda não consegue construir esse tal bloco de contrapoder que o professor Luiz Carlos coloca aí em questão? Caio, o que falta para a nossa esquerda se acertar dentro do seu campo? Oi, Anderson. Antes, eu peço licença para, por favor, esclarecer alguns outros pontos. Primeiro, eu acho que a palavra irrelevante é um pouco exagerada para poder definir ou classificar as forças socialistas e comunistas que existem no Brasil. A gente tem que ter cuidado com esse tipo de adjetivo, porque senão a gente critica a esquerda, que é totalmente voltada para o viés institucional, e acaba usando o próprio critério institucional para avaliar a importância, né, dos setores na luta de classe. Então, é claro que se a gente for pegar do ponto de vista eleitoral, né, as forças revolucionárias são de fato irrelevantes, mas eu acho que isso não pode ser o único critério para quem se pretende de revolucionário para poder fazer essa avaliação. A gente pode, por exemplo, avaliar o que foram esses atos de rua de 2021, né, e ver que teve um papel expressivo das forças que tensionaram, inclusive, para radicalizar os atos e para poder empurrar a articulação e o Fórum Nacional de Luta Fora Bolsonaro para um enfrentamento maior, inclusive na retomada das ruas, né? A gente não pode desprezar o papel que tiveram a articulação das forças anticapitalistas, inclusive, né, tensionando por dentro a articulação fora Bolsonaro, que, se a gente for lembrar, demorou muito, né, a voltar a ocupar as ruas. E ocupar as ruas, eu acho que a gente não pode desprezar que teve um papel importante, inclusive teve vitórias, porque senão a gente só fica, né, no alto flagelo aqui. Vamos pegar, por exemplo, a situação da vacina, né? Não é desprezível que num país governado
por neonazistas, em alguns casos, a gente consiga ter alcançado uma taxa de vacinação na população maior do que em muitos países, graças à pressão popular. Eu não tenho nenhuma dúvida de que foi a luta, né, dos movimentos populares, dos partidos anticapitalistas que ajudaram, inclusive, a conduzir e dirigir isso, que hoje nos coloca, inclusive, em condições de estar aqui fazendo esse debate presencial, todos nós com 2 doses de vacina. Eu acho que foi o Ministério da Saúde, né, que tem o mérito disso. Então, acho que primeiro a gente precisa ter um olhar mais cuidadoso nesse sentido. Com relação à autocrítica, eu acho que o PCB, né, já que a gente foi citado, acho que o PCB é um partido que tem muita tranquilidade para tratar disso, que foi um dos partidos que mais fez autocrítica. Mas não fez autocrítica por ser pouco adaptado à ordem. Pelo contrário, nossa autocrítica é quando a gente flertou, né, com perspectivas reformistas e de conciliação na década de 60, né, e a gente viu na prática, ao longo do regime, né, da ditadura empresarial militar, que a burguesia nacional era um sonho, que na verdade, né, a burguesia brasileira é associada, né, na sua estrutura, por isso que eu tenho muito acordo com a fala do professor Eduardo, devido ao caráter da nossa formação social de um capitalismo independente, ou seja, no frigir dos ovos, na hora de uma crise, na hora que a luta de classe se acirra, a burguesia não tem nenhuma dúvida se ela vai escolher entre aprofundar a sua subordinação ao imperialismo ou enfrentar o imperialismo em uma aliança com os trabalhadores. A burguesia nunca teve dúvida sobre isso. Em qualquer crise, ela sempre opta pelo caminho, né, de se submeter, de se subordinar de forma cada vez mais radical às exigências do imperialismo, às custas de uma maior exploração da classe trabalhadora, evidentemente. Portanto, as críticas que foram levantadas, eu acho que a gente deve considerar, mas eu não posso concordar, né, na sua integralidade. Só para não me estender demais, né, eu levantaria aqui, talvez para uma outra rodada, a necessidade da gente detalhar melhor esse debate do que é a Revolução Brasileira, numa perspectiva de curto, médio e longo prazo, e dando conta desse realismo necessário que o Paulo levanta muito bem, né? Por que eu falo sobre isso? Porque eu acho que, por mais que a gente não possa fazer isso de forma estanque, né, separar em caixinhas essas discussões, mas há que se separar, se diferenciar num processo de transformação que a gente está discutindo, quem é o sujeito desse processo, qual é o caráter desse processo e qual é a sua via. Eles estão evidentemente relacionados, mas são coisas diferentes. E eu acho que o fundamental nesse momento, e talvez o que a gente tenha mais consenso aqui, é que o sujeito dessa transformação, cada vez mais a realidade está mostrando que só pode ser a classe trabalhadora de forma independente. Agora, qual é o caráter desse processo de transformação? Se ele é um processo de socialismo no entendimento clássico do conceito, né? Ou num suposto entendimento clássico que a gente vai estatizar toda a sociedade amanhã, né? Eu acho que não é por aí que a gente tem que discutir realmente. Mas até para isso que foi falado, vou dar um exemplo específico, né? Se a gente quiser um governo no ano que vem que suspenda o teto de gasto, que anule as reformas da Previdência, a reforma trabalhista, que são reivindicações moderadas, né? É possível fazer isso com Geraldo Alckmin como vice? Ou com qualquer aliança com a burguesia? Acho que está claro que não é. Então, acho que a gente precisa dar uma prioridade muito grande a essa questão do sujeito da transformação, porque eu acho que o fundamental é discutir no sentido da independência de classe.